Uma coisa de pertence, né? Pertences de valor, né, Passaia? Mas 2 homens acabaram presos. Olha, eu vou colocar essa reportagem no ar agora. Vem aqui, só para eu dar bom dia para quem está chegando. 6 em ponto, bom dia para você de outras regiões do Brasil que começa a receber o sinal de São Paulo. Aqui no telão, nós mostramos bandidos tentando fugir. Eles foram flagrados dentro de uma mansão de um médico que tem mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais. Um médico muito conhecido, muito rico. Provavelmente alguém de dentro deu alguma informação, porque os marginais sabiam que o médico estava viajando. Deixa eu ver a reportagem completa, põe no ar. Passaia, esse carro foi utilizado por uma quadrilha de 4 criminosos para uma invasão à residência. E não se trata de uma residência qualquer, mas sim de um imóvel de alto padrão. Os criminosos aproveitaram o fato do proprietário, um famoso psicoterapeuta, muito conhecido pelo seu trabalho nas redes sociais. Ele estava fora, estava viajando. A residência vazia. Então, os criminosos pararam com esse automóvel na frente da casa e invadiram o imóvel. Acontece que o vigia da rua percebeu a movimentação estranha. O vigia sabia que o proprietário, o psicoterapeuta, estava viajando. Então, ele acionou a polícia militar e os PMs entraram em ação. Conseguiram deter 2 dos 4 indivíduos que invadiram a casa do psicoterapeuta. No momento da abordagem, ele se evadiu, dando pinote da viatura e foi acompanhado até a comunidade São Remo, onde ele abandonou o Corolla e se evadiu a pé para dentro da comunidade. Foi feito o acompanhamento a pé e conseguimos lograr êxito em detê-lo dentro da comunidade. O segundo indivíduo, enquanto estava acontecendo o acompanhamento do Corolla, uma outra equipe conseguiu localizar esse indivíduo em atitude suspeita pela via com um objeto na mão. No momento da abordagem, verificou-se que era uma pochete e havia um revólver calibre 38 dentro da pochete, no momento que foi dado voz de prisão. A gente não sabe dizer se foi levado algum produto, precisa fazer contato com o proprietário da residência, esperar ele retornar para informar a gente, fazer um levantamento de todos os objetos da casa. Mas provavelmente não foi levado nada. Conseguimos aí detê-los antes de consumir o roubo. Agora vem cá, Diógenes, chega mais. Chegou aquela reportagem que nós havíamos prometido. O que acontece? A nossa repórter, a grande Fernanda, ela foi até um hortifruti para tentar ouvir a versão dos sequestradores. Quem são esses caras? Pelo menos para a polícia são sequestradores. Eles descobriram que um rapaz que havia furtado já há alguns dias dentro desse hortifruti, ele teria voltado ao hortifruti. Veja que ele tenta se esconder embaixo do carro quando chegam os 3 funcionários do estabelecimento, colocam esse suposto ladrão dentro desse carro e levam para um lugar escondido. Uma pessoa viu o que aconteceu, avisou a polícia, esses 3 funcionários foram encontrados e eles deram uma explicação. Não, é que o cara é ladrão, tá agindo sempre ali. Mas e o sequestro? Não, foi só para dar um susto, não era para matar, não era para bater. Vocês não bateram, não batemos. Foi só para dar um susto no cara. Essa história não colou. Eles agora vão ser indiciados por sequestro, maus tratos, tentativa de justiça com as próprias mãos. E aí, Jorge? Você procurou saber o seguinte, eu quero ouvir a versão deles para saber se dá para defendê-los ou não. Eu já tinha feito uma aposta com você aqui, falei que o argumento não vai parar de pé, porque não tem como parar de pé uma atitude errada como essa. Você reprova os funcionários do hortifruti? Totalmente, totalmente. Você reprova também o suposto ladrão? Também, mas aí ele tem que ser levado para o distrito policial para a justiça tomar as providências. Apenas isso. É uma coisa, outra coisa não tem nada a ver, não é? Os dois estão tudo errado aí. É tudo errado nessa história. Fernanda, reportagem agora, por favor. Um homem aparece correndo nas imagens tentando se esconder debaixo de um carro preto. Em seguida, um utilitário com adesivos de um hortifruti da região para no meio da rua. De dentro, saltam 3 pessoas. Pegam o homem à força e o arrastam para dentro do carro, que sai em disparada. Esse é o hortifruti que nós mostramos nas imagens de circuito de segurança. Ele fica em Santo André, região metropolitana de São Paulo. De acordo com a polícia, os funcionários confirmaram que sequestraram o rapaz, mas também disseram que ele é figurinha conhecida por vários furtos que já cometeu no estabelecimento. Cansados, eles fizeram justiça com as próprias mãos. Após a divulgação das imagens, os suspeitos de cometer o sequestro foram levados à delegacia. Durante o depoimento, afirmaram à polícia que deram apenas um susto no suspeito e que o soltaram em uma outra avenida importante da região. E garantiram
que não fizeram nada. O suspeito ainda não foi encontrado, mas irá responder por furto. Já os 3 funcionários do mercado envolvidos no caso vão responder por sequestro e pela tentativa de fazer justiça com as próprias mãos. A nossa equipe foi procurar o Hortifruti para esclarecer as imagens do flagrante, mas a ordem aqui é não falar sobre o assunto. Eles pediram para não falar mais. Durante a reportagem, um dos suspeitos de envolvimento no sequestro tentou intimidar a nossa equipe. Tá jogando carro para cima de mim? Tentamos oferecer uma oportunidade dele dar a versão dele sobre a suspeita de sequestro, mas o funcionário do Hortifruti não quis falar com a nossa equipe. Deu aqui, ó, sacolão, trabalhador, entendeu? Não é um bando que rouba por aí, o nóia, nem nós não, meu. E aí? Olha, eu sou trabalhador, quem rouba por aí não sou eu não. E aí? Tudo errado, Passaia. Tem que ser responsabilizado. A gente não pode permitir que as pessoas façam justiça com as próprias mãos. Isso é errado, isso nos leva a uma situação caótica. Tem que funcionar o império da lei. Isso vale para o cidadão, vale para o policial. É na justa medida, é dentro da lei. É assim que eu penso. É a tua opinião? Sempre. Gardinari, tem uma imagem de uma mulher agora andando pendurada num trem. Ela acha que é bonito ser feio. Ai, meu Deus! Rapaz, ela quase Errou! Olha lá, tá toda errada. Quase que ela perdeu a vida aí. Foi por pouco, Passaia. A mulher se exibindo pendurada do lado de fora do trem em movimento. Ela rapidamente conseguiu desviar de um poste que estava no caminho dela. Se ela fosse atingida, poderia ter se ferido gravemente ou até ter perdido a vida pela velocidade do trem. Mas, apesar das gracinhas, ela conseguiu sair ilesa, Passaia. E ela conseguiu tirar a cabeça. Observou, já estava em cima. Vale tudo pelo selfie, né? Por uma foto para ter curtidas nas redes sociais. E quem estava filmando não tirou a cabeça muito pro lado de fora, né? Porque a pessoa não estava vendo o poste, ela estava ao contrário. Se ela tivesse com a cabeça um pouquinho mais para fora, teria batido e morrido. Poderiam ter sido 2 vítimas, né, Passaia? 2 vítimas. É o que o Gardinari falou. Na tentativa de um like, tem gente que acaba perdendo a vida. E deu certo, porque está com mais de 5 milhões de visualizações esse vídeo aí. Você tá brincando? Acabou dando certo, né? Ela não se feriu, mas a tentativa dela de aparecer deu tão certo que nós estamos mostrando ela aqui na televisão. Boa, é verdade. É verdade. Vamos lá, 2 influenciadores digitais casados no meio de uma grande polêmica de troca de acusações. Cada um tem mais de 2 milhões de seguidores. Ela, inclusive, já foi até apresentadora de TV e acusa o marido de violência doméstica. Tudo aconteceu quando os dois estavam num hotel para um evento. Olha lá. Tô gritando socorro. Sai de perto de mim. Gritando socorro. Me deixe. Ridículo. Me deixe. Ela tá revoltada com ele agora, Marcos. É isso, Passaia. E cada um dos lados tem uma versão da história. Ela diz que não é a primeira vez que o marido a agride. A influenciadora pediu socorro no hotel e os funcionários tiveram que intervir. Até que chegou a polícia, Passaia, e levou o marido preso. Já ele alega que levou uma mordida da esposa, né? O influenciador, ele foi preso, como eu disse, mas depois de passar a noite na delegacia, ele pagou uma fiança e foi liberado. De qualquer forma, ele agora deve cumprir uma medida restritiva e não pode sequer se comunicar com a esposa, hein? Tudo aconteceu em Barra de São Miguel, Alagoas. Eu vou mostrar agora para vocês. Me dá aqui os feras, por favor, os repórteres do Balanço Geral Manhã. O vocalista de uma banda, escuta isso aqui, para tudo que você está fazendo. Ele está sendo acusado de tráfico, de chefiar uma quadrilha. A polícia encontrou 3 toneladas de drogas. Aí a polícia pergunta para o vocalista da banda: o que você vai fazer com tanta droga? Você é traficante, é? Qual que é a resposta que ele deu para a polícia, Bruno Piscinato? Vamos lá, Passaia. O Gustavo Fields, né? Ele é vocalista da banda Aliados, é uma banda bem famosa do pop rock nacional. Já fez bastante sucesso. Inclusive, antes ele era ginasta, viu, Passaia? Foi medalhista em Jogos Pan-Americanos em 99. O Gustavo Fields, como você diz, é suspeito aí de a participação de uma grande quadrilha de tráfico de drogas. Com ele, no momento, a polícia encontrou estufas, né, de plantação de maconha, também da K9, né, essa nova droga. Ele e o caseiro foram presos, mas ele alegou, como você me perguntou aí, de que essa droga era para consumo próprio. Essa questão das 3 toneladas é uma investigação um pouco maior, né, que a polícia já tinha encontrado droga que ia a caminho
Baixada Santista. Vale a pena lembrar que ele é acusado de vender essas drogas também em festivais. Tudo isso está sendo investigado pela polícia, mas apreensões já tinham acontecido antes de pessoas que estariam ligados a Gustavo Fields, o vocalista da banda Aliados. Inclusive, um skatista que morou muito tempo e também praticou esporte em Los Angeles, na Califórnia. Ele também foi preso nessa operação antes, outros mandados de busca e apreensão já estavam sendo cumpridos. É um esquema maior que a Polícia Civil vem investigando, mas chegou até o cantor da banda Aliados, então, que foi preso e foi constatado, tanto ele quanto o caseiro estavam no local onde tinham essas estufas de maconha e também de K9, Passaia. O Diógenes, geralmente, quem fala que é para o uso pessoal é porque daí a pena é menor, né? Só que o juiz ele não vai conseguir acreditar numa história quando a quantidade de droga é muito grande. A quantidade tem um fator muito preponderante para separar o usuário do traficante, Passaia. Como é que o cara vai provar que ia fumar tudo aquilo, né? É verdade, aí vai ficar muito difícil provar. Não, porque eu fumo desse tamanho aqui, dessa grossura, não vai combinar, né? Não vai. A justiça não vai acreditar. Vamos lá, skatista que foi morto e já tem gente na cadeia, falo aqui de São Paulo. Leide Paola, a notícia está com você. Sim, Passaia, os dois homens envolvidos nesse caso disseram, aliás, um homem e um menor de idade disseram que agiram por legítima defesa. O Júlio, esse skatista que era conhecido como Gotinha, ele acusava um deles, o Felipe, de 20 anos, de ter saído com a ex-companheira dele. Então, o Felipe e o irmão foram até a pista de skate para conversar com o Júlio, tirar satisfação, e ali teve uma discussão, um bate-boca. De acordo com o relato do menor de idade, irmão do Felipe, ele mesmo teria dado golpes de faca no skatista, porque até então o irmão dele estaria sendo esganado. Por isso, o depoimento deles dizendo que os dois, então, agiram em legítima defesa. Eles chegaram a fugir ali do local, da pista de skate, mas logo depois foram encontrados. Disseram à polícia que já estavam sofrendo ameaças por parte do Júlio, até a mãe deles estaria sofrendo essas ameaças. A ex-companheira do Júlio já tinha colocado várias mensagens nas redes sociais dando depoimento também de agressões. O Júlio deixou uma filha e também tinha uma neta. Passaia. Vamos dar uma olhada na Paulista agora ao vivo. Que diferença para ontem, hein? Nós tínhamos uma neblina muito grande, hoje está bem diferentona a Paulista. O sol está quase aparecendo lá no cantinho, dando ar da graça. Esse sol maravilhoso que promete esquentar muito hoje, William Leite. Promete ser uma tarde de calor em São Paulo. Exatamente. Com 29 de máxima, viu, Passaia? A expectativa é de que a temperatura vá subindo no decorrer do dia. A gente tem agora 18 graus aqui na Barra Funda. O relógio está marcando ali, mas você também, claro, deve sair com a sua blusa, a sua jaqueta, porque a qualquer momento pode cair a temperatura, especialmente no final da tarde. Então, a máxima para hoje 29 graus. Ali no meio da tarde, a gente deve ter essa máxima e com sol, assim como a gente fala, sol a pino, né? O sol bem no meio, forte, mesmo estando no inverno, viu, Passaia? E a quinta-feira está começando com algum problema no transporte público, aproveitando que você está aí? Olha, a gente está aqui na estação Barra Funda, a gente está na parte de baixo, onde tem os ônibus que fazem o trajeto aqui para as regiões da cidade de São Paulo. Mas, ao mesmo tempo, aqui também tem CPTM, tem terminal rodoviário e tem o metrô. Segundo as informações, tudo seguindo normalmente. Mas tem uma coisa que chama a atenção, são os banheiros da CPTM que estariam em reforma e vão ficar durante um período. Portanto, isso pode causar um pouco de dor de cabeça. Quem vai procurar um banheiro para utilizar na CPTM não vai encontrar. Mas aqui no terminal rodoviário, ali no terminal rodoviário tem, no metrô tem e aqui também nos ônibus, nesse terminal de ônibus, também tem banheiros para as pessoas utilizarem, Passaia. Beleza, obrigado por enquanto, William. Uma coisa que me deixa bastante chateado é que nós mostramos alguns problemas que às vezes são fáceis até de serem corrigidos, mas às vezes quem tem condições de fazer alguma coisa não faz. Quero chamar a atenção agora do governo do estado, pelo amor de Deus, cadê a fiscalização nas estações de trem? Essa fiscalização que pode acabar com um problema que prejudica os passageiros. Não é a primeira vez que nós vamos mostrar aquele problema da venda ilegal de tickets, gente que age normalmente, pessoas que revendem mesmo sabendo que a coisa é ilegal e a fiscalização não acontece. Por que ainda não foi feito nada? Eu vou colocar essa reportagem no ar, depois tem puxão de orelha. Põe no ar. Os oportunistas e as facilidades.
A câmera do balanço precisa checar uma denúncia, uma prática que acontece dentro e fora das estações. Prática ilegal e criminosa. Estamos na estação Perus, Grande São Paulo. Para embarcar no trem é preciso desembolsar R$ 4,40. Mas do lado de fora o preço cai. Quatro. Beleza, isso daqui? Isso aí você me entrega ali, né? Você entrega pra você na casa. Ah, beleza. Ali, passa ali? Passa lá e me entrega ali. O esquema não tem qualquer sofisticação. Basicamente, a pessoa compra o saldo do cartão sem levar o cartão. É um empréstimo curto, com início na frente da estação e que termina na catraca, com uma devolução discreta. Na frente de um segurança, o cartão é passado e devolvido em seguida. O vendedor não quer mais uma venda, ele quer clientela cativa. Bilhete único você tem? Tem pra vender? Tem. Conta. Quer anotar o zap? Não, depois eu anoto. Agora não dá. Ah, não. Qual que é? Anota aí, porque às vezes eu não tô vendo isso aqui. Bilhete único para vender? O máximo que a gente pode colocar no cartão é 300, se for VT. 300, tá. Se conseguir um cartão VT, melhor ainda, tá. Mas como que você coloca? Você coloca no meu ou... Coloca no meu? Não é recarga, né? Qual que é o valor? Tem de se dá 100, coloco 200. Ou se dá 180, eu coloco 300. Ah, você coloca 300. Tudo um bilhete único. Tranquilo, dá pra fazer, né? Nosso produtor segue para outros pontos da estação Perus e encontra outro vendedor, parado na escada, perto da catraca, atento, quer faturar. Quatro. Passar qualquer um entrega ali, tá bom? Ah, beleza. O vendedor promete uma recarga generosa, o dobro do que for pago em dinheiro. Obrigado. É bilhete único que você tem? É bilhete único. Não, mas é recarrega? Eu carrego. Tá. Quanto que é? Depende. Ou se eu tiver, eu dobro. O bilhete para usar no transporte público não pode ser cedido, emprestado ou vendido. É tão grave que se a pessoa for pega com o bilhete único de outra pessoa, ela responde por tentativa de fraude e falsidade ideológica. Como medida de fiscalização, quando o passageiro entra na catraca, o agente pode pedir a qualquer momento um documento de identificação com foto. Caso for comprovada a fraude, o bilhete é, na mesma hora, apreendido e cancelado. E o benefício do passageiro pode ser suspenso. Agora eu te faço uma pergunta. Como esses vendedores conseguem recarregar bilhetes e cobrar a menos por isso? Será que eles têm acesso a algum sistema privilegiado? Contatos fortes. O que eles fazem para conseguir os bilhetes? Olha, a Polícia Civil disse em nota que está à disposição para investigar e identificar os envolvidos. Nós pedimos um posicionamento da SP-Trans e CPTM sobre essa facilidade em fazer a recarga e cobrar abaixo do valor oficial. Estamos esperando a resposta. O governo do estado, bora se mexer, que a fiscalização precisa acontecer. Agora, a viúva que tinha R$100 mil na conta, que conseguiu arrumar um namorado e que infelizmente foi encontrada morta. Uma mulher de 62 anos. Ela começou a receber a visita de um rapaz mais jovem há pouco tempo. O corpo dela foi encontrado no quintal e o dinheiro simplesmente desapareceu da conta. É de São Paulo, põe no ar. Essa é a cova onde a mulher estava enterrada, no jardim da casa, perto da garagem. Nilza Maria Aparecida Costa Pingold, de 62 anos, morava sozinha. Vizinhos sentiram falta dela e chamaram a polícia. Acompanhado de um investigador, o Tiago, que mora ao lado, pulou o muro e entrou na casa para procurar a mulher. Foi coisa de uns 7 dias que a gente sentiu falta dela. Aí veio um policial, a gente usou uma escada na casa da minha mãe, pulou para dentro, destrancamos o portão e fomos tentar achar ela dentro da casa. Durante a busca, Tiago e o policial perceberam que a terra do jardim estava remexida. Dentro da casa a gente não achou ela nem nada, aí nós notamos no jardim dela que tinha um volume de terra expressivo,
fora do comum, porque o resto estava tudo gramado e no volume de terra estava remexido. Começamos a mexer tudo, achamos um tecido, um cobertor e ela estava envolto nesse tecido. Esse registro é do momento em que os bombeiros trabalhavam no local para desenterrar o corpo. Vizinhos ficaram assustados com a notícia. Ficaram uma semana aí com ela enterrada, passando as contas dela e tal, judiaram dela, cara. Nilza teria sido espancada até a morte. Eu não fiquei lá para ver tirar o corpo, nem nada, mas os vizinhos aqui falaram que foi pancada na cabeça. Não sei se foi uma pedra, uma coronha, alguma coisa do tipo. A mulher ficou viúva há cerca de 5 anos e passou a morar sozinha. A Polícia Civil começou a ouvir vizinhos e familiares para saber a rotina da mulher. A investigação descobriu que Nilza teria abrigado um homem em casa nos últimos dias. Ele passou a ser tratado como suspeito do crime. O hóspede, que teria sacado da conta da vítima mais de R$100 mil, ainda não foi encontrado. No dia seguinte ao encontro do corpo, uma encomenda em nome do suspeito foi apreendida pela polícia. O endereço para entrega era a residência de Nilza, mas como não havia ninguém na casa, o entregador deixou na residência do vizinho. Quem matou Nilza também levou joias e o equipamento que registrava as imagens gravadas pelas câmeras de segurança, como explicou o responsável pelo monitoramento. Não pegou porque levou, né, os aparelhos, levaram os aparelhos embora. Vocês constataram que foi levado o DVR? Foi levado. O vizinho diz que chegou a ver o suspeito do crime algumas vezes. Ele ficava parado de moto ali, eu acho, entregando ou trazendo alguma coisa para ela. Eu nem notei essa pessoa, mas eu passei por ele umas 2, 3 vezes. Tiago conta que toda a vizinhança ficou assustada com o crime. A gente vê isso na TV, né? Mas agora do lado da nossa casa é a primeira vez, é complicado isso aí, fiquei assustado sim. E aí, Diógenes, que caso, hein? Impressionante passar, a gente vê a crueldade, né? A pessoa acaba permitindo aí uma aproximação e vira uma tragédia como essa que nós vimos, né? E nós já falamos. Espero que a investigação vá fundo aí, né? Nós falamos já algumas vezes que quando você tem uma grana guardada ou alguns pertences, você não pode abrir a boca, né? E ela era viúva, falava para os outros o que ela tinha. Uma boa pessoa, a culpa não é dela, não é isso. Mas serve para orientar os outros. Não dá para você falar o que você tem. Vale para todo mundo. A expressão que eu gosto de utilizar, passar, chama blindagem das informações. Guarde as suas informações, sobretudo aquilo que diz respeito à sua vida financeira. Olha, minha avó sempre dizia o seguinte, se for para abrir a boca para comemorar alguma coisa, que seja uma garrafa de vinho. Se for abrir alguma coisa para comemorar, que seja uma garrafa de vinho, jamais a sua boca. Tem uma mulher que estava fazendo compras no shopping, olha só o que acontece, Thiago Gardinali. Que imagem, hein? Rapaz, por pouco. Sabe o que atingiu a moça? Água. Passaia, o teto do shopping não aguentou a força de uma tempestade e daí desabou. Água acumulada no teto. Caiu tudo em cima da mulher que andava pelos corredores do shopping. Ela foi arremessada. Em seguida, um rapaz que estava por perto foi ajudá-la. Ainda bem que ela não teve ferimentos. Isso aconteceu na China. Olha, e ainda bem que ela não foi jogada para baixo, né? Ela foi arremessada, mas não foi jogada lá embaixo. Agora, tem um homem vestido de enfermeiro que foi flagrado furtando uma moto elétrica durante um test drive na loja. O cara vai lá com o uniforme dele, pede para fazer o teste e vai embora. Será que ele é enfermeiro de verdade ou usou isso aí só para passar confiança, Manuela Queiroz? Bom dia. Pilantra, Passaia, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Usou isso ali, ó, só para conseguir levar a bicicleta elétrica embora, viu, Passaia? Este homem já tinha ido a uma outra loja aqui em Goiânia também. Ele tinha ido nessa outra loja, pediu para fazer test drive, falou que estava interessado, mostrou o cartão, aquele papo todo, né? De malandro. E aí a loja falou, não, pode fazer não, a gente não pode perder de vista. Tá bom, aí foi nessa aí. Nessa aí, ele já tinha conseguido fazer o test drive, falou, nossa, eu adorei, vou comprar. Na hora de passar o cartão não passou. Aí ele falou, não, então vou fazer o seguinte, vou voltar depois com outro cartão. No fim de semana ele fez isso, voltou depois com outro cartão. Falou, não, agora eu vou passar esse
aqui, deixa eu só fazer um último test drive mesmo, ainda estou na dúvida. Aí acabou. Foi o último test drive e a última vez que a turma lá da loja viu a bicicleta elétrica, viu? Porque depois ele se mandou com essa bicicleta aqui em Goiânia, ninguém sabe cadê. Fica a prestação de serviço. Vai que alguém reconhece, né? Agora, não tem nem placa, né, ô Passaia? Porque não é veículo, é uma bicicleta elétrica. Então fica até difícil para a gente passar para o telespectador ajudar. A dona da loja, né, o gerente, enfim, os vendedores estão todos desesperados, porque o prejuízo, Passaia, a gente fala de bicicleta, mas é elétrica, então é cara, R$10.500, meu amigo. 10.500, o cara não levou o carregador, ainda bem, tá parada a bicicleta. Foi antes das 7h50 da manhã, o que contradiz a versão de André Vilela, então marido da médica. Em depoimento, ele disse que na noite anterior, Sabrina tinha consumido bebida alcoólica às 8 horas. Segundo ele, a esposa ainda estava dormindo e quando voltou para casa, a encontrou morta por volta das 2 da tarde. Essa prova, somada às demais provas que já foram produzidas no inquérito policial, dão a certeza absoluta de que André é o principal e único suspeito da morte de Sabrina. Na época, uma das hipóteses apontadas pelo exame de corpo de delito é que ela teria morrido por ingestão de bebida alcoólica e medicamentos. A família contratou peritos particulares que disseram que descartam essa tese. A investigação particular diz ainda que havia vários ferimentos pelo corpo da médica, como costelas quebradas, pulmão perfurado e edema cerebral. Conversamos com a irmã de Sabrina. Ela disse que a médica e o marido tinham crises constantes no casamento. Segundo ela, 1 mês antes de morrer, a irmã fez um seguro de vida. Logo após a morte, sentiu que as atitudes de André estavam estranhas. Eu e ele tivemos uma discussão na delegacia, que eu perguntei para ele o que fizeram com ela. E ele me respondeu, eu não fiz nada não. Depois de quase 3 anos da morte da médica, a família reclama da demora na conclusão do inquérito policial e quer que o caso seja esclarecido o quanto antes. Obviamente que a gente quer que se existe um autor, que esse autor ele pague pelo que fez. Tem gente que não acredita na punição e tem gente que não aprende nunca. Lembra daquele motorista flagrado surfando em cima de um carro? Não é que o cara aparece de novo aprontando, Gardinali? E dessa vez o motorista aparece com a parte de cima do corpo e uma das pernas para o lado de fora do carro, como se estivesse andando de patinete. A imagem chamou a atenção e o motorista que vinha atrás registrou tudo. No primeiro flagrante, ele abandonou a direção do veículo, subiu no teto. Pera um pouquinho, Gardinali. Novamente... Pera, só um minutinho. Deixa eu dar um bom dia para quem está chegando. Vamos lá. 6h30, para você que está chegando no Balanço Geral amanhã, bom dia. Aqui é 6h30, o sinal abre para outras regiões. Quero só terminar de dar um vídeo aqui super interessante de um rapaz que nós mostramos dias atrás surfando em cima de um carro. Ele foi flagrado de novo. Esse vídeo foi filmado por quem estava atrás. Parece que é tudo combinado, né, Tiago? Parece que é combinado, só que o motorista de trás gravou. Você veja que em um certo momento o carro ele chega a bater levemente no meio-fio. O homem volta para o banco para assumir a direção do veículo. Isso aconteceu em Uberlândia, Minas Gerais. Ele fez a primeira vez, repetiu, fez a segunda. Parece que está querendo provocar, né, Passaia? Ele vai provocar algum acidente. Essa é a verdade. Ou esse cara vai morrer ou ele vai matar alguém. Não dá para esperar isso acontecer. Passou da hora de prender um indivíduo desse. O problema é que não existe lei suficiente para deixar na cadeia quem faz uma gracinha dessa com carro no trânsito, né, Diógenes? Com a palavra ao pessoal da área de transportes, na área de mobilidade urbana de Uberlândia, né, Passaia, que tem que localizar esse veículo, acionar esse sujeito e aplicar as multas, porque começa a mexer no bolso, de repente o cara para, né, Passaia? Olha, tem gente que é tão idiota que a única maneira de chamar a atenção é desse jeito aí. Vem cá, flagrante de agressão covarde em São Paulo. É uma mulher que estava caminhando pela calçada quando cruza com um homem. Do nada, esse rapaz dá um soco no rosto dela. Olha lá. Ele está revoltado com a vida porque ele não conhece a mulher. Ela não fez nada para ele. Ele simplesmente quer bater em alguém. O fortão que passa pela frente, o bombadão, ele não faz nada. Mas a mulher, ele mexe, né? Vamos ver. A mulher caminha pela calçada quando, de repente, é atingida por um soco. O agressor continua andando como se nada tivesse acontecido. A vítima coloca a mão no rosto e vai embora totalmente desnorteada.
Comerciantes do local contaram que o agressor é um morador de rua e não é a primeira vez que ele bate nas pessoas de maneira totalmente gratuita, sem nenhum motivo aparente. A cena de violência foi registrada em uma área comercial de Embu Guaçu, na região metropolitana de São Paulo. Os moradores do bairro estão com medo de encontrar com o agressor no meio da rua. Mas agora estamos com a reportagem completa. Eu mostrei para vocês há pouco tempo, tem aqui alguns minutos, um caminhão que para numa rua movimentada, engata a marcha ré e bate num carro. É que tem aquela máxima, a pessoa que bate atrás sempre está errada no trânsito. Mas nesse caso aqui, será que quem bateu atrás realmente está errado? Porque o caminhão da marcha ré, ele não pode fazer isso nessa rodovia, nessa rua. Ele não pode fazer isso. E depois, mesmo sabendo que ele bateu, porque o caminhão chacoalha todo, ele pega e vai embora. Essa reportagem é para tentar ajudar o motorista do carro que ficou aqui, ó. É um pai de família, trabalhador, esforçado, tem 2 empregos e agora com uma baita dívida para pagar. Esse carro foi financiado no nome da ex-esposa. É porque ele tem um filho com ela, ele já está no outro casamento, mas a ex-esposa confiou, tudo bem, vou financiar o carro, assim você ajuda a pagar a pensão também. Agora o cara não tem uma coisa nem outra, põe no ar. No canto esquerdo do vídeo, desta avenida movimentada na zona sul de São Paulo, surge um caminhão que passa bem devagar. De repente, o condutor liga o pisca-alerta, para por alguns segundos e depois começa a andar em marcha ré. Foi uma distância pequena, mas o suficiente para provocar um estrago enorme no carro que vinha logo atrás. O caminhão vai embora, deixando o motorista do carro perplexo, sem acreditar no tamanho do prejuízo. Depois que eu vi realmente o que aconteceu, eu não acreditei que ele fez aquilo e foi embora, cara. E, ninguém parou para me ajudar, nem nada do tipo. O carro ano 2021, avaliado em R$57 mil, teve perda total. A parte da frente foi a mais destruída. A porta dianteira nem abre mais. Por causa do impacto da batida, até os airbags foram acionados. Eu já fiz um cálculo aqui mediano de uns 30 mil aí só para poder pôr esse carro para andar novamente. Fora o tempo que eu não faço ideia de quanto tempo levaria para arcar tudo isso. Jefferson agora vive um drama, já que o carro foi comprado recentemente. Das 48 parcelas, apenas 7 foram pagas no valor de R$ 2.370. Mesmo trabalhando no serviço de aplicativo e também como socorrista, ele não teve condições de contratar um seguro, já que paga a pensão alimentícia de um filho, cria 3 enteados, além de uma outra filha de 1 ano e 7 meses. Além de arcar com o prejuízo do carro do Jefferson, o motorista do caminhão pode ter que acertar as contas com o Departamento Municipal de Trânsito. Isso porque ele engatou a marcha ré em uma avenida muito movimentada, o que configura uma infração de trânsito com multa prevista de R$ 127. A lei não é muito clara e não estabelece qual distância é permitido para fazer a manobra em marcha ré numa avenida. Tudo vai depender da interpretação do agente de trânsito que flagrar a infração. Mas o vídeo traz um detalhe importante. O motorista do caminhão ligou o pisca-alerta antes da manobra. Aí fica a dúvida. Quem bate na traseira sempre está errado? Segundo este especialista em trânsito, depende. Nesse caso, ele bateu ou colidiu atrás do caminhão, mas a colisão nem foi provocada por ele. A colisão foi provocada pelo caminhão que deu ré em cima do carro dele. Então aí a culpa é totalmente do caminhão. A prioridade do Jefferson agora é manter as parcelas do carro em dia, já que o financiamento foi feito em nome da ex-mulher dele. Não sujar o nome dela, porque ela confiou em mim, eu dei minha palavra que ia fazer tudo certinho, só que por uma falha de outra pessoa, acabou que eu estou sendo prejudicado e posso vir a prejudicar ela. Aí o cara fala, olha, financia o carro no seu nome, vou pagar a pensão direitinho para a criança e agora ele está numa situação difícil e com o nome da esposa ainda que pode ficar sujo. Se você sabe quem é o motorista do caminhão, entre em contato com a nossa equipe, que nós queremos promover esse encontro para saber se o caminhoneiro vai ajudar. Vamos lá? O WhatsApp está aqui embaixo para você conversar com a gente. Me dá o helicóptero da Record. Manhã de quinta-feira muito agradável, gostosa
Esse frio está indo embora. Hoje à tarde nós teremos termômetros marcando 29 graus, com sensação térmica para lá de 30. Essa é a São Paulo que a gente gosta de ver. Alô, comandante do helicóptero da Record. Assim que pintar qualquer coisa aí no trânsito, setor policial, qualquer curiosidade de São Paulo, eu volto contigo. Tem um morador de rua que foi morto. Para ouvir essa história. Olha só isso. Casamento, 14 mil reais. E agora ela está reclamando que as fotos não chegaram do jeito que ela queria. Isso, ela está dizendo o seguinte, as fotos que me foram entregues estão um lixo. Mas como? Por quê? Uma porcaria com qualidade muito inferior ao esperado. Ela pagou caro e o fotógrafo entregou fotografias horrorosas, fora de foco, enquadramento errado, cortando a cabeça. Não, pera. Revoltada ela. Ó, pra você entender, qual que é o erro nessa foto? A pose da mulher, né? Ó, olha aí, não tá sorrindo. Parece que ela não tá feliz no casamento. Olha essa foto, de qualquer jeito. Essa tá cortando a cabeça. A 14 mil reais. O cara não é profissional, gente. O cara, ele fez um curso, eu tenho certeza que de vendedor, mas esqueceu de fazer o de fotógrafo, né? Você vai aprender a vender, o cara fala pra você, ó, valoriza o teu serviço, porque se você oferecer pouco, a pessoa não vai acreditar que você é bom, então valoriza. Chega lá e vende. Tem técnica, você tem que mostrar confiança, que você realmente é bom no que você faz. O curso para vender ele fez, só faltou para tirar foto, né? E você percebe, passar que em muitas fotos ele não enquadra o principal, que são os noivos, né? Você tá vendo, o ponto de foco ali está totalmente equivocado. Agora, essa mulher está revoltada porque ela quer receber o dinheiro de volta. Isso aconteceu nos Estados Unidos, mas ela quer saber se o Passaia pode ligar para o Russomano para tentar conseguir o dinheiro de volta. E será que dá para resolver? Vou conversar com o meu amigo Russomano se ele resolve alguma coisa nos Estados Unidos. Por enquanto eu sei que aqui no Brasil sim. Paula Viana, a Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo lançou um mutirão de empregos com 4 mil vagas. Me dá os detalhes, por favor. Isso mesmo, Passaia. E além dessas vagas, tem outras vagas também para as várias funções. Por isso, esse pessoal aqui, olha, acordou cedinho, está enfrentando essa fila. Senhor aqui, tudo bem? Está se candidatando para qual vaga? Eletricista. Está ansioso? Não muito. Não muito? Tá confiante, eu gostei de ver. Tá quanto tempo já sem trabalhar ou está procurando um outro trabalho melhor? Poucos meses. Tá. Como é o nome do senhor? Ivanildo. Boa sorte. Tudo bem, e você, para qual vaga? Para vigilante. Bom dia para vigilante. Tá, para vigilante. Tá confiante também, assim como ele? Sim, confiante sempre, né? Tá. Olha, o pessoal chegou aqui cedinho, Passaia, mas vai começar daqui a pouquinho, às 8 horas da manhã. Eles vão ali naquela, tem um pouquinho mais ali na frente para poder fazer a inscrição, deixar todos os dados. Então, quem tiver interessado, olha, começou na terça-feira, vai até sexta-feira aqui na Rua Formosa, número 99, no Sindicato dos Comerciários. São 12 mil vagas para várias funções, incluindo essas 4 mil também, que é do sindicato, né, da Secretaria de Turismo e Viagens. Então, todo mundo aqui na expectativa de conseguir um trabalho logo mais. Estou vendo que a senhora está sorrindo aqui, está na expectativa também de conseguir um trabalho novo. Isso, a gente tem que estar animado, né? Logo cedo, vamos para a luta. Tem que se animar. A senhora está quanto tempo já aqui nessa fila? Cheguei, eram 5 para 6, então uma meia hora, 40 Chegou cedinho. Isso, tem que chegar cedinho, tem que correr atrás. Tem que correr atrás, né? Não tem jeito. Tem que enfrentar essa fila. Tudo bem? Você me conta, que horas que você chegou, está se candidatando para qual vaga que você espera? Estágio, psicologia. Tá confiante também? Tô vendo o pessoal aqui animado, todo mundo sorridente, tá todo mundo confiante, né? Tem bastante vaga. Até 5 horas da tarde, viu, Passaia? O pessoal vai estar aqui para fazer as inscrições. Então, são 12 mil vagas para várias funções, como eu disse. O pessoal aqui, olha, animado, chegando cedinho na fila, na expectativa aí de conseguir um trabalho o quanto antes. Ok, Paola, obrigado pelos detalhes. É muita gente que vai ser empregada. Fico feliz com essa notícia. O povo aqui de São Paulo está precisando de emprego e é uma informação importante para quem ainda não sabia, tá? Tem 4 mil vagas só no setor de turismo, mas se você juntar tudo com estágio, vaga em outros setores, são 12 mil vagas sendo oferecidas aqui em São Paulo. Dá uma espiada no sol que nós estamos flagrando agora através do comandante do helicóptero da Record. Esse sol está chegando com potência. Hoje à tarde, 30 graus, de acordo com a previsão. Moradores da Zona Oeste aqui de São Paulo tiveram uma noite daquelas. 2 bandidos roubaram um carro durante uma carona compartilhada. Essa mulher, através de um aplicativo, disse que aceitaria dar carona para alguém em troco de um dinheiro.
não são só os motoristas que ficam nesses aplicativos que têm esse tipo de benefício. Às vezes você não quer fazer um trabalho de motorista por aplicativo, mas uma viagem ou outra, você pode compartilhar a tua carona. Sabia disso, né, Jorge? Sim. Tem muita gente que usa. Você vai viajar, é um trecho mais longo, você quer compartilhar essa viagem, até para você abastecer o carro, paga menos do que o aplicativo normal, mas paga uma grana. Exatamente. Tem até um aplicativo que faz esse tipo de coisa para viagem, né? Famosão. Que é o aplicativo dessa mulher. Só que daí embarcaram 2 caras, ela já começou a ficar desconfiada. Será que eu vou? Mas para não ser preconceituosa, não, eu vou dar uma oportunidade. E se deu muito mal. Olha só. As câmeras de um condomínio no bairro da Pompeia, na zona oeste da capital, flagraram o fim de uma perseguição. 2 homens abandonam o carro batido em um muro e cada um corre para um lado. Por esse outro ângulo, dá para ver que o veículo branco para e a dupla corre. Logo na sequência, a polícia passa no mesmo sentido. Pelo menos 13 viaturas da Polícia Militar participaram da operação. A movimentação chamou a atenção dos moradores. Acho que está tendo um assalto aqui na frente. Depois do tumulto, a polícia conseguiu prender os assaltantes e descobriu que eles são irmãos. Esse é o carro que os irmãos usaram para tentar fugir da polícia. A fuga tinha a intenção de encobrir um outro crime. Mais cedo, eles solicitaram uma corrida compartilhada para a cidade de Guararema. Uma passageira aceitou e topou dividir carona com os irmãos. Chegando na cidade, eles assaltaram a mulher. Abandonaram a vítima e voltaram para a capital. A polícia, que já sabia do crime, estava fazendo ronda atrás do veículo. Quando eles se encontraram, começou a perseguição policial. Passou o pedágio, ele falou para encostar o carro, eu estava ultrapassando, ele mandou que encostasse. Agressivo, violento, deu na cabeça do senhor e queria que fizesse Pix. A senhora recuperou os pertences aqui? Recuperei todos os meus pertences. Michel Rodrigo Ribeiro coleciona passagens por roubos e furtos. Já o irmão, Michael Ribeiro, além da extensa ficha criminal, desde julho estava sendo procurado pela polícia. Ele é acusado de cometer um homicídio. Junto com a dupla, a polícia encontrou os pertences da vítima e um revólver. Agora ficou pronta aquela reportagem, Jorge, por favor, me dá o doutor, é um médico que tem um carro de luxo, ele deixou na rua, quebraram o vidro do carro dele, escuta isso aqui. Quando ele chega e ele percebe que quebraram o vidro para roubar os pertences que estavam ali dentro, testemunhas disseram à polícia que esse doutor ofereceu R$500 para que contassem quem seria o bandido. Posteriormente, o homem que fez isso apareceu morto. E aí, Jorge, agora ele é suspeito. Exatamente, né, Passaia? Você tem fragmentos de informação que aumentam o nível de envolvimento dele na morte desse morador de rua. Agora é a investigação que vai apurar melhor isso aí, mas realmente é um quebra-cabeça que é complicado em desfavor dele. Como é que está a investigação? Vamos ver. Francisco Eudes dos Santos Silva, conhecido como Cabeludo, foi morto por quebrar o vidro de um carro de luxo. O autor do homicídio é o médico ortopedista Albert Basílio Medeiros, preso após uma investigação detalhada da polícia. A vítima era moradora de rua e teria quebrado o vidro do carro do médico para roubar. Ele não levou nada. A tentativa foi frustrada, mas provocou a ira do médico. O médico matou o Cabeludo na frente de várias pessoas em situação de rua que se abrigavam da chuva em uma parada de ônibus. Ele ofereceu até recompensa para quem entregasse o responsável por danificar seu carro. O morador de rua foi assassinado com 2 tiros, um nas pernas e outro na cabeça, e foi executado. É uma prisão temporária por 30 dias, já tem elementos para conversão em preventiva, mas achamos melhor pedir representar pela temporária. O crime tem um cúmplice. O perfil ainda está sendo investigado. O ortopedista está preso temporariamente. A polícia ouviu mais de 10 testemunhas do crime, que reconheceram o autor dos disparos contra o morador de rua. Nos autos consta que ele ofereceu dinheiro para quem informasse quem era o cabeludo. R$400, depois aumentou para 500. As provas são robustas e para a polícia não resta dúvida sobre a autoria do homicídio. O médico matou o morador de rua por vingança. Olha esse sol aqui agora. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, dando uma espiada aqui em São Paulo, às 6 horas e 47 minutos.
Sol lá na pontinha, aparecendo, Marginal Tietê, na tela do Balanço Geral Manhã. O céu tá quase azul. Por falar em azul, Gardinali, e aquela mulher... Ó o helicóptero da Record agora. Obrigado, comandante. Esse é o nosso helicóptero flagrando o sol do alto também. Eu falei de céu azul e a mulher que pintou a casa inteira de azul, Gardinali. Tudo azul, tudo coisa, da rapaz. mesma cor. Ela gosta muito da cor azul. Então ela resolveu pintar tudo na casa dela de azul. Geladeira, armários, liquidificador, filtro de água, até o fogão e a máquina de lavar. Isso para quem for visitar, ter a certeza da cor favorita dela. E não satisfeita, a dona de casa ainda pintou o vaso e até as flores de azul. Você tá brincando. Tá tudo azul na casa dela. O pessoal até pensou que era... Olha o violão, olha o violão. O violão azul. Que é isso? Até o violão. Deixa eu ouvir a mulher falando, isso é mais interessante. Cadê a mulher? Tem detalhes. Eu não me aguento, não. Aqui, ó. Eita, como fez! Oh, é a menina a garrafa. Até as Era a garrafa de bebida alcoólica. Bom, mas ela pintou a pedra. Aí já foi demais também, hein? Eita. E simplesmente manhã pintou tudo de azul, minha gente. Manhã foi. Olha o liquidificador, minha gente. Amanhã aí tu exagerou. Ele tá pegando, viu? Ó. Onde tu vai parar com isso, viu? Gardinali, caso vem de onde? Esse caso é do interior da Bahia, ô Passaia, e nós estamos também adotando esse padrão visual. Já começamos aqui, né, pelo chão. Vamos pintar também tudo de azul aqui na Record TV, que nem a casa da moça. Na verdade, ele é tão fã do Balanço Geral Manhã que ela pegou as cores aqui no estúdio. Muito bem. Gostei. Ela é fã também do Manuel Gomes. Do Manuel, do Caneta Azul, exatamente. Vamos seguir a vida? Gente, um pinguim foi flagrado por passageiros de uma tripulação. Veja isso aqui. Pinguim exagerado de bom, Marcos Leandro. Entre os trópicos, Passaia, de acordo com a empresa que fazia o passeio num arquipélago para pessoas mergulharem, o pinguim já tinha sido visto nesse local, tá? E segundo o capitão do barco, que registrou essas imagens belíssimas, a intenção era encontrar uma tartaruga. E ao parar para o mergulho, né, próximo a algumas ilhas, flagraram esse pinguinzinho maravilhoso que brincou ali com os passageiros, interagiu. Imagens que chegaram pra gente do Rio de Janeiro, Passaia. Olha, tem um ditado, o Marcos Leandro, que eu aprendi lá em Minas Gerais, mas depois eu fiquei sabendo que o Brasil inteiro fala disso, né? Você que é mineiro, o mineiro gosta muito de falar o seguinte, que o inferno está cheio de boas intenções, é ou não é? Sim, Passaia. Agora, olha essa história. O que acontece? Tinha uma tentativa de assalto, aí uma reviravolta danada. A vítima, quando percebeu que esse assaltante usava uma arma falsa, a vítima vai para cima, chega o vizinho e resolve ajudar, ele parte para cima do bandido também, só que aparece um motociclista. O que esse cara da moto pensa? Poxa, são dois bandidos tentando pegar um inocente. Só que era o contrário. Quem estava sozinho que era o bandido. E o cara ajuda a pessoa errada, acaba ajudando o bandido. Deixa eu ver. Neste vídeo, o piloto aparece atravessando a rua na moto. Ele vê a vítima, só que para surpresa dele, o homem reconheceu que a arma de fogo era falsa e tentou imobilizar o criminoso. Em luta corporal entre o suspeito e a vítima, os moradores saem das casas e também partem para cima do assaltante. É nesse momento que um motoqueiro aparece e tenta dar fuga para o suspeito, aparentemente sem saber que, na verdade, ele seria um assaltante. É aí que um outro morador o derruba na moto com um chute. O suspeito corre para outra rua. Lá, um outro morador persegue o criminoso, mas deixa ele escapar. O vídeo do assaltante sendo agredido pela população repercutiu na internet. Foram estas câmeras que filmaram tudo. Quem mora ou trabalha por aqui convive com medo. A população pede mais policiamento e paz. O Marcos
Estou recebendo um circuito de segurança agora. É o momento em que um caminhão é furtado, zona leste aqui de São Paulo. É isso, Saia. Veja só esse flagrante. Uma dupla criminosa fica ali ao lado desse caminhão baú. Esse caminhão pertence ao dono de uma gráfica, Passaia. Caminhão usado sempre para fazer entregas. Esse dono de gráfica parou o caminhão em frente à casa dele e durante a madrugada esses caras aproveitaram para levar o veículo. E não é que a polícia encontrou? Esse caminhão aí, ele foi achado na zona leste de São Paulo e entregue ao dono dele, tá? E olha só, Passaia, não fazia muito tempo que roubaram, ou furtaram, melhor dizendo, a bateria desse caminhão e depois levaram ele, hein? Então agora, a partir de então, né, o proprietário desse caminhão precisa ficar esperto, não deixá-lo ali dando sopa na rua. Essas imagens chegaram do Parque Boturuçu, zona leste da capital. Ô Marcos, se você perguntar para qualquer pai, você concorda que o teu filho use o celular durante as aulas? Ah, não, de jeito nenhum. A primeira resposta vai ser essa: não, o que é isso? Meu filho tem que ter responsabilidade. Só que tem uma professora que está tentando revolucionar. Ela defende que o celular pode ser usado durante as aulas. Será que essa professora te convence, Marcos? Não, Passaia, não. Vai ser difícil, né? Olha, a senhora vai ter que ter um bom argumento pra gente aqui agora. Põe no ar. Celular nesta sala de aula não é só permitido, como é ferramenta de estudo. A meninada do 6º ano está respondendo um questionário online. A professora coordena a diversão, quer dizer, a aula. Químicas sedimentares e metabólicas. Bora, meu povo! A gente vai entender, então, agora como é que funciona essa dinâmica aqui dentro da sala de aula, porque isso é uma competição, é coisa séria. Inclusive, tem um ranking aqui dos alunos que a professora está acompanhando e eles estão respondendo aqui questões relacionadas ao conteúdo que acabou de ser aplicado. Como é que funciona essa dinâmica? Isso. É o seguinte, nosso conteúdo é rochas e solos. A avaliação deles é semana que vem. É uma maneira de fixar o conteúdo e também de inserir o celular, essa tecnologia que eles tanto amam, né, em sala de aula. Com a volta da meninada à escola, 1 em cada 4 países já criou regras que proíbem celulares dentro do colégio. Este coordenador pedagógico conta que estamos encontrando um caminho. O futuro seria um meio termo das duas áreas, né? Mas a gente começa a perceber uma tendência ao tecnológico, ao digital. É difícil controlar um adolescente de acessar a rede social durante as atividades da aula. Por outro lado, os mais jovens precisam de recursos interessantes para estarem motivados no estudo. A chamada gamificação, usada pela turminha do 6º ano que mostramos aqui, ajuda nesta dinâmica mais envolvente para os estudantes. É uma questão que a gente é complexa, né? E tem que discutir bastante até que ponto vale a pena o uso do celular em sala de aula. Ficou convencido, Marcos? Não, Passaia. Ainda não? Então é melhor não, né? Ô filhote, não use o celular na sala de aula, por favor. Olha que notícia bacana aqui. Banco Central decide hoje novo patamar da taxa básica de juros. Isso aqui estava sendo esperado, é a primeira redução da taxa Selic em 3 anos. O que isso significa? Reduzindo em miúdos. Se você tem juros mais baixos, você consegue incentivar mais a economia porque as pessoas consomem mais. Como assim? Os financiamentos vão ficar mais baratos. Todos os financiamentos praticamente. Muitas pessoas não estavam comprando imóveis esperando a redução da diminuição da taxa básica de juros. Outros financiamentos também eram esperados justamente após essa redução, que já estava sendo esperada para esse período. Ainda bem que aconteceu. Eu, particularmente, sou otimista. Ouvindo grandes especialistas, se as pessoas consumirem mais, a economia cresce, fica bom para todo mundo. Gostou, Jorge? Você apareceu no cantinho, gostou? Quero sim. Então tomara que fique assim. Me dá agora as imagens do momento em que um homem furta um arranjo de flores numa floricultura aqui de São Paulo. O Thiago Gardinali foi até lá, conversou com algumas pessoas e disse até que acredita que esse cara pegou a flor para dar para a namorada. Então vamos deixar ele famoso aqui, porque se for o caso, o Thiago Gardinali, que a menina saiba que ela está namorando um ladrão, é ou não é? É, mas ele é muito apaixonado. Ele pegou a flor sem pagar. O dono da floricultura nem percebeu passar, ele foi muito rápido, 2 segundos, pegou o arranjo, foi embora. Vamos ver? O rapaz de bermuda, blusa branca e capuz caminha pela calçada em direção à floricultura. Ele entra no estabelecimento, fica poucos segundos e sai com uma cesta de flores nas mãos. Um homem de camiseta preta observa toda a cena.
o rapaz com as flores vai embora. Mas o que é que tem de errado? De um rapaz com uma cesta de flores nas mãos. Não teria nada de errado se ele tivesse pago pelas flores. Ele simplesmente pegou o arranjo e foi embora. Quando o dono da floricultura se deu conta, já era tarde demais. E o que fazer para evitar furtos em floriculturas? Seu Dalmar, já foi furtado aqui? Não, já tentaram passar o golpe do Pix. Não passaram, efetuar o pagamento. Como é que é esse golpe? Eles dizem que passou, se você não confirmar, eles não passaram. Sempre Eles tem não algum engraçadinho querendo dar golpe. Sim, cartão também. Cartão, se você bobear, vamos dizer, R$50. Aí tomando o cara bater, ele bate 5. Vai na malandragem. Isso. Agora, como o senhor tem diversas flores que estão aqui bem na calçada, não pode acontecer do sujeito passar aqui, ó, pegar um vasinho e sair fora sem pagar, que nem a imagem da nossa reportagem? Não, a gente não deixa que isso aconteça, não. A gente está atento. Fica sempre de olho. Se sair, se pegar o vaso, ou paga ou deixa. As imagens do furto foram registradas no bairro Cidade Tiradentes, na zona leste de São Paulo. O ladrão de flores simplesmente desapareceu. O dono da floricultura nem chegou a acionar a polícia militar. Vem cá, mostra no telão aqui para mim, por favor. Conta comigo. 1, 2, 3, 4 carros. Engavetamento na Dutra, Marcos Leandro, ao vivo. Exatamente, Passaia, engavetamento na Presidente Dutra, sentido São Paulo, na divisa entre a capital e Guarulhos. O engavetamento com 4 carros, tem um rapaz ali recebendo atendimento médico, né, de resgatistas, socorristas da companhia que toma conta, né, da Presidente Dutra, 7 quilômetros de lentidão na chegada a São Paulo pela Dutra, viu, Passaia? Valeu, Marquinho. Obrigado, comandante do helicóptero da Record. Mostra a Dutra pra gente. É o trânsito agora que começa a ficar muito lento. Obrigado pelas imagens ao vivo. Minuto Curiosidade no Balanço Geral amanhã. Passaia, olha lá, o cara começa a ouvir uma música de suspense vindo do quarto. Presta atenção, sobe um pouquinho, olha a música, ele tá ouvindo, ele chega lá, parou. Passaia, quem é que está tocando essa música? Você faz ideia? Tem alguém em cima do teclado, né? Alguma coisa em cima do teclado, né? O que nós vamos mostrar pela primeira vez na televisão. Você vai se impressionar com Se não quem for curioso, está você nunca tocando. mais traz isso aqui. Celso Zucatelli, você fala primeiro. Olá, um ótimo dia para você. O Jornal da Record traz agora as principais notícias desta quinta-feira. Cristiano Zanin toma posse como ministro do Supremo Tribunal Federal. Ex-presidente Donald Trump presta depoimento à justiça americana e pode ser condenado por fraude eleitoral. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento. Bradesco. Não anote senhas no seu celular. O advogado Cristiano Zanin toma posse hoje como ministro do Supremo Tribunal Federal. Indicado pelo presidente Lula, Zanin vai ocupar a vaga que era de Ricardo Lewandowski. Vamos até Brasília com as informações da Lívia Veiga. Oi, Lívia, bom dia. Oi, Zucatelli, bom dia para você, bom dia a todos. Zanin, de 47 anos, teve o nome aprovado pelo Senado em junho e foi oficialmente empossado no Supremo em julho, no começo do mês de julho. Ele vai herdar processos de destaque com mais de 500 ações, entre eles o decreto do presidente Lula, que restabelece as alíquotas do PIS, PASEP e COFINS. Cerca de 300 pessoas devem participar da cerimônia de posse no plenário do Supremo. Zucatelli. Obrigado, Lívia. 180 mil pessoas amanheceram sem metrô no Recife. Em assembleia na noite de ontem, os metroviários decidiram iniciar greve por tempo indeterminado. Vamos até lá com a repórter Jaqueline Bandeira. Oi, Jaqueline, bom dia. Bom dia, Zucatelli. É a terceira paralisação em menos de um mês. E provocou, claro, muita aglomeração nos pontos de ônibus. Os trabalhadores reivindicam reajuste no piso salarial para R$ 2.700 e também que a Companhia Brasileira de Trens Urbanos da região seja retirada do programa de privatização do governo. Zucatelli. Obrigado, Jaqueline. A queda da taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual anunciada ontem já tem os
primeiros reflexos. A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil vão reduzir os juros do crédito consignado para aposentados do INSS. Bruno Piscinato, bom dia. Como ficam as novas taxas? Bom dia, Zucatelli. A queda nas taxas acompanha a queda da Selic. No caso da Caixa Econômica Federal, os juros vão ficar em 1,7% ao mês a partir de hoje. Já no caso do Banco do Brasil, a redução pode ser de até 0,6% a menos de juros ao mês, mas no caso do Banco do Brasil, a partir de amanhã. Zucatelli. Obrigado, Bruno. O ex-presidente americano Donald Trump deve comparecer hoje a um tribunal em Washington para ser formalmente indiciado pela Justiça Federal do país. Ele enfrenta acusações sobre a invasão do Congresso americano. O ex-presidente responde também por tentativa de fraude eleitoral e por privar os eleitores de exercer o direito de voto. Esse é o terceiro processo em que o republicano se torna réu. Trump nega as irregularidades e diz ser vítima de perseguição política. Acompanhe todos os boletins JR 24 horas, agora também nas plataformas de áudio. E outras informações daqui a pouquinho no Fala Brasil, às 8h40 da manhã. A gente se vê. Vamos lá, bom dia para quem está chegando aqui no Balanço Geral Manhã. Gardinali, Minuto Curiosidade de hoje. Pela primeira vez na televisão, hein? Se prepara para a imagem... Você não vai mais trazer momento curiosidade aqui, hein? Se não for pela primeira vez na televisão, vou embora, não volto nunca mais. Sério? Garanto que isso nunca foi mostrado. Conta para as pessoas. Olha Tinha alguém dentro do apartamento, essa pessoa começa a ouvir do piano uma música assim tenebrosa, de suspense. A pessoa pega o celular e vai para gravar porque ela sabia que estava sozinha. O que foi? Eu tenho uma sugestão, Qual? Uma hipótese. Vai falar fantasma, né? Não, um animal. Ah! Um animal de estimação. E vou sugerir mais do que isso, um gato. Andando no teclado. Ah, um gato estava tocando o telhado. Andando no teclado. Teclado. Vamos ver, deixa eu ver. E olha, acertou! Troca a nota. Troca a nota, gatinho. Troca a nota. Troca, rapaz. Ai. É suspense, você viu, né? Que é isso? Vai trocar a nota de novo. Troca, gatinho. Pro pessoal de casa acreditar que você é bom. Esse gato tá possuído. Eu não tinha visto a imagem passar, mas eu tenho gato em casa e sei que eles são capazes dessas coisas, cara. E o detalhe é que o dono do gato, ele é músico. Né? Então o animal está acostumado a ouvir o dono tocar teclado. O rapaz tinha saído de casa. Quando ele volta, tá lá o gato tocando, Passaia. Muito bom, gatinho. Qual que é o nome dele? Essa imagem já foi mostrada na televisão algum dia antes? Não. Falei pra você. Pela primeira vez na televisão. Esse é o Beethoven? É o gato Beethoven. Muito bom, obrigado, Gardinali. Até que enfim, hein? Mandou bem. Você sabia que bengalas usadas pelos deficientes visuais servem para, além de se locomover, tem mais coisa ainda? Elas podem ter 3 cores e cada uma delas representa os graus, os níveis da deficiência visual. Tem ausência total de visão, tem baixa visão, ou a pessoa que também não ouve e não enxerga ao mesmo tempo. Vamos ver? Emelícia era manicure e artesã, mas depois que ficou cega há 3 anos e meio, não consegue mais sair de casa sozinha. Na última vez que tentou, caiu no meio da rua e se machucou. Eu caí e aí um moço estava passando e aí falou assim, nossa, a senhora não pode andar sozinha desse jeito. A senhora não vê nada, não enxerga nada. Eu falei, não. Depois disso, a Emicília só vai à praça em frente de casa se estiver com a filha e com o apoio desta bengala. O equipamento ajuda na mobilidade e orientação, mas também tem outra função: identificar qual tipo de suporte a pessoa que está usando pode precisar. A bengala branca é recomendada a pessoas cegas com ausência total de visão. A verde sinaliza para quem tem baixa visão, que tem comprometimento significativo, mas não total. E a branca, com vermelha, indica que a pessoa tem deficiência visual e auditiva. Esta oftalmologista explica que, de acordo com o tipo de cegueira, a forma de ajudar a pessoa com deficiência é diferente. Às vezes as pessoas, mas enxerga alguma coisa, então não é cego. Quando tem um nível de visão que dificulta a atividade de vida diária, sempre pode necessitar da ajuda mesmo. Né? Difícil para as pessoas que realmente não enxergam nada, ter que só ouvir
entendeu? E não achar uma mão para estender, para ajudar. Olha, adorei a reportagem, com certeza vai ajudar muita gente. Ô Marcos Leandro, equipe da Record TV pega, olha só o flagra. Pega essa imagem importante aqui de São Paulo. É isso, Passaia. Imprudência no trânsito, né, Passaia? A cinegrafista Simone Regina seguia pela Marginal sentido bairro da Penha quando se deparou com a cena curiosa, né? Olha só ali a coragem desse ciclista, usava, entre aspas, o ônibus como um escudo. Ele se arriscou no meio de carros, de ônibus, caminhões também. E o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, né, listou uma série de cuidados para que o ciclista possa trafegar em segurança pelas ruas de uma cidade grande como São Paulo. Por exemplo, é vedado a veículo não motorizado circular em vias de trânsito rápido, né, que é o caso da Marginal Tietê. Um ciclista não poderia estar dessa forma. E pode até pagar a multa, viu? R$130 aí. Isso vai para o CPF da pessoa, já que não tem contagem de pontos na CNH. Caso, portanto, da Marginal Tietê, região do Pari, centro da capital paulista. Ô, Alemão, meu querido diretor, eu estava vendo uma imagem do helicóptero da Record. Eu tinha acabado de flagrar uma coisa no céu. Tá aí? Marcos Leandro, me diga uma coisa, é o sol ou é a lua? Isso aí é ao vivo. A lua. Ah, moleque, mandou bem. Nós estamos mostrando dois astros maravilhosos. É, na verdade, um astro que é o rei, o astro Sol, e estamos vendo esse satélite da Terra que é a Lua agora. E o terceiro que é Leandro Passaia no comando do Balanço Geral. Só não pode falar uma estrela cadente, porque ela está sempre caindo. Jamais, jamais. Olha que lua maravilhosa. Mês de agosto é um mês de lua muito grande, né? Não, da superlua. Ontem nós mostramos a primeira superlua e no final do mês o segundo fenômeno da superlua, quando ela fica 30% mais brilhante. E olha o sol agora, Gardinari. Isso tudo ao mesmo tempo. Você já pensou que coisa maravilhosa? Você olha de um lado, você encontra o sol reinando, do outro tem a lua. Os dois fazendo uma festa no céu. Eu ofereço essa lua e esse sol que está nascendo a todos os trabalhadores aqui brasileiros que saem cedinho para trabalhar e tem a chance de... assim como nós, né, Passaia? Eu juro para você que você iria falar, eu ofereço essa lua pro meu amor, Olga, minha linda, maravilhosa. Ah, não, vai para os trabalhadores. Isso também tá bom também para os trabalhadores. Oi, Bruna, tô oferecendo para você. Olha que sacanagem. Vamos seguir? Gente, nós vamos voltar agora a falar com o William Leite, que acompanha a situação do transporte público aqui em São Paulo. Todos os dias é aquele drama. Será que as coisas estão funcionando ou não? Por isso que o William vai lá para pegar essas informações para a gente. Só que agora, o William descobriu uma coisa muito importante. Tem gente reclamando e está na bronca por causa dos banheiros. Que história é essa, William? Pois é, Passaia. Os banheiros da CPTM aqui na estação Palmeiras Barra Funda estão fechados para reforma. A CPTM diz que vai ampliar, dar mais conforto a esses banheiros, só que eles estão fechados e não tem um outro que substitua. Na Luz também acontece isso. Detalhes, são milhares e milhares de pessoas que passam diariamente pela estação Palmeiras Barra Funda, que chegam na estação e às vezes precisam ir ao banheiro, não vão conseguir. Qual a possibilidade? Elas têm que sair da estação para ir, por exemplo, do lado do metrô e ir ao banheiro. Portanto, vão ter que sair e voltar. Ou vão buscar em outro lugar o banheiro para poderem utilizar. É uma dor de cabeça, apesar da expectativa de que se faça aqui uma reforma nos banheiros masculino e feminino da melhor forma para atender as pessoas, mas hoje quem utiliza o transporte público aqui na estação Palmeiras Barra Funda da CPTM passa uma dor de cabeça, porque se tiver apertado não vai conseguir utilizar o banheiro. Eles poderiam colocar banheiros químicos para ajudar as pessoas, para ficar à disposição dessas pessoas, mas a CPTM diz que vai ter avisar pelo som ambiente, a gente ouviu aqui, eles estão avisando, mas não é suficiente. Quem está apertado e às vezes não consegue segurar até uma outra estação, né, Passaia? Que situação difícil, né, William? Que falta de respeito com o usuário. E vou te falar que não é o único problema, não. Tem um trabalhador que foi assaltado, viu, William? Bem na frente da estação de trem, aqui de São Paulo também. Ele estava esperando ali a estação do Brás, estava esperando abrir quando chegaram os bandidos. Quem traz as informações agora é você, Paola. O que aconteceu?
Um susto para esse trabalhador que estava bem aqui, olha, onde nós estamos, Passaia, na estação do Brás, trem, olha só a movimentação aqui. E esse trabalhador estava aguardando aqui, era durante a madrugada, os portões abrirem, que é às 4 horas da manhã. E aí, de repente, segundo o relato dele, 2 homens se aproximaram, já anunciaram o assalto, fizeram ameaças e obrigaram que ele entregasse o celular. Esses 2 criminosos, logo depois, saíram correndo. Ele conseguiu chamar a polícia. Aqui, inclusive, é um lugar onde tem muitos policiais militares, olha, até pela grande movimentação. E aí, logo depois, os PMs foram atrás dos 2 e conseguiram prender essa dupla. Mas imagina só, né, passar esse homem esperando aqui para ir para o trabalho e acaba sendo assaltado. Nós mostramos hoje aqui, só para você ter uma ideia, nós mostramos que tem bilhete clandestino sendo vendido livremente, problema que não foi resolvido. Nós acabamos de mostrar que tem essa situação do banheiro que é vergonhosa. Por favor, governador do estado de São Paulo, olha como é que o povo tá no terminal sem banheiro. Eu faço uma pergunta, se fosse uma reforma aí no prédio onde o senhor fica, não estaria desse jeito, né? E agora essa situação também do cara que foi assaltado em frente ao terminal. O que está acontecendo com o transporte público aqui de São Paulo? É só uma pergunta que eu gostaria que o senhor respondesse para o povo. Quando tem uma coisa bacana a gente fala, mas não tem como elogiar ou esconder uma situação dessa. Vamos começar a se mexer, porque a cobrança que eu faço aqui vem das ruas, não é minha não. Bruno Piscinato, vamos girar um pouco a notícia? Tem um médico, tem mais de 1 milhão de seguidores, nós já falamos. Qual que é o nome dele mesmo, Gardinari? Dr. Léo Freiman. Léo Freiman. Psicoterapeuta. Ele é famoso nas redes sociais, né? Famoso, muito famoso. Eu já assisti algum vídeo dele, mas enfim, eu não sou um seguidor assíduo, mas ele fala muito sobre comportamento emocional. Ele é um psicoterapeuta. Ele é coach, palestrante. E a casa dele foi invadida. O que chama a atenção é que aparentemente os bandidos sabiam que ele estava viajando, hein, Bruno? Pois é, Passaia, sabiam sim, 4 criminosos, né, invadiram a residência dele, uma residência de luxo aqui próximo ao Morumbi, zona sul da cidade de São Paulo. Agora, nesse momento, a gente está vendo o trabalho da perícia, viu, da Polícia Civil. Esse aqui é um dos veículos que era utilizado pela quadrilha, né? Esse veículo foi abandonado aqui, um veículo roubado, estava com a placa alterada. A gente está dando espaço aqui para o trabalho dos peritos da Polícia Civil. Nesse momento aqui são 3 equipes da Polícia Civil que chegaram, estão verificando aqui o carro, coletando também alguns equipamentos, algumas coisas que foram encontradas aqui dentro. A gente observa todo o trabalho da Polícia Civil, sem atrapalhar, é lógico, movimentação intensa de outros policiais. Como eu disse, 4 homens invadiram a casa desse médico, né, desse psicoterapeuta. A polícia foi acionada por um vigilante que trabalhava aqui na rua, Passaia. 2 homens foram presos. 3 fugiram a pé. Desses 3 que fugiram a pé, um foi preso pela polícia, um outro fugiu com outro veículo que também tinha sido roubado. Esse veículo roubado também foi encontrado, um veículo da cor preta, e com ele um outro criminoso que estava lá dentro. A polícia encontrou uma arma com esses criminosos, e então a casa lá dentro está totalmente revirada. Provavelmente a Polícia Civil também vai fazer a perícia lá dentro depois de verificar aqui o veículo, Passaia. Agora tem uma notícia aqui que vai mexer com a vida de todo mundo. Todo mundo. A sua, inclusive. Você sabia que vai existir uma troca de configuração no WhatsApp e que a partir de outubro muitos aparelhos, aqueles antigos, não vão mais conseguir ser usados para o WhatsApp? Se você tem um modelo antigo, você não vai poder usar o WhatsApp. E aquelas pessoas que são acostumadas para conversar com a família, para mandar uma mensagem, para mandar um vídeo, não é terrível isso? Mas por que tem que ser com os aparelhos mais antigos? Se você sabe que são os mais baratos, são 30 modelos, é isso? Pessoas que têm um pouco dinheiro, como é que vão comprar um aparelho novo agora ou vão ter de deixar de usar o WhatsApp? Eu acho uma covardia o que aconteceu, hein? Essa informação anunciada pelo WhatsApp não agradou ninguém, muito pelo contrário. O que você acha disso, Marcos? Você tem um aparelho aí bem moderno ou não? O meu é moderno, Passaia. Mas você tem amigo que não tem moderno, tem familiar de repente? Tem amigo que não tem moderno. Tem que democratizar cada vez mais os meios de comunicação, né, Passaia? Pois é, você falou bem. Isso não é uma democracia com a comunicação do WhatsApp, né? Põe no ar. Milhões de pessoas de olho nas mensagens que chegam no celular. Para trabalhar, falar com os amigos, para tudo. Para conversar com os outros, conversar com a família. Agora, imagine só viver sem o principal aplicativo de mensagens do mundo. Ia mudar bastante, né? Uma coisa que eu utilizo diariamente, não só para trabalho, mas com familiar também. Esse é um caos. Eu não sei o que eu faria. Eu uso muito para trabalho, né? Então, eu teria que arrumar outro aplicativo.
Este telefone é novo, com sistema operacional atualizado. Agora, estes dois aqui, bem antigos, serão banidos do aplicativo. Isso porque a empresa americana que detém os direitos do app restringiu 35 modelos de aparelhos celulares de usarem a tecnologia. Muita gente vai precisar se reinventar ou comprar um telefone novo. Segundo informações da multinacional, a partir de outubro, apenas sistemas operacionais da versão 5.0 do Android e da 12 do iOS em diante serão compatíveis com o aplicativo. É um custo alto para as empresas manter um aplicativo funcionando para versões de sistemas muito antigas, né? Além de representar uma vulnerabilidade de segurança, né? Os sistemas, normalmente, eles são atualizados para aumentar a segurança dos usuários. E você ficar mantendo um aplicativo funcionando em versões muito antigas, além de acarretar um alto custo, pode apresentar uma brecha de segurança. Pelas ruas de São Paulo, as opiniões se dividem. Não acho assim nem certo nem errado, mas é evolução, as coisas evoluem, né? Então tem aparelhos antigos que travam muito, dependendo da quantidade de aplicativos que você tem. Eu sei que o avanço da tecnologia é importante, mas é ruim esse jeito que ela exclui algumas pessoas. Menininha falou tudo, hein? Tecnologia que exclui não é uma tecnologia boa. Obrigado pela entrevista. Eu falei menininha num tom carinhoso, tá, gente? Ah, não tem nada de preconceito aqui. Não tô muito carinhoso, olhei como se fosse a minha filha. E gostei da personalidade dela, muito inteligente. Marcos, eu tô vendo uma imagem no céu agora. Preocupante. Atenção, helicóptero da Record mostrando acidente. Preocupante, viu, passar imagens ao vivo do Cebolão, sentido Interlagos, acidente entre carro e moto, Passaia. Um casal naquela moto, uma scooter que a gente vê ali bem próxima à mureta de proteção. Essa scooter acabou atingida pelo carro que está ali fazendo a proteção, né? A motorista que está de verde, prontamente ela parou, sinalizou a via, a gente está vendo ali, né, Passaia? E está prestando uma assistência a esse casal e a mulher caída. E já tem alguns minutos, viu, Passaia, e nada de chegar uma ambulância. Há pouco parou uma motociclista ali para também prestar um auxílio, prestar uma ajuda. Então fica essa cena realmente preocupante de um casal nesse momento precisando de atendimento médico no Cebolão, sentido Interlagos, né, sentido Zona Sul da capital paulista. Acidente entre carro e moto e o congestionamento já se aproxima dos 4 quilômetros nesse momento na descida ali do Cebolão, tá, Passaia? Pois é, já estamos contactando as autoridades responsáveis. Tem gente com dor precisando de atendimento agora. Equipe da Record preocupada com essa pessoa. Gardinali. Passaia, veja só essa. Um homem deu um trabalho danado para as equipes de resgate. Ele foi parar em cima do telhado de uma empresa. Esse homem dizia que estava sendo perseguido. Mas por que tudo isso aconteceu? Veja na reportagem. Homem transtornado em atitudes suspeitas. Do alto de um telhado, assustou os moradores e mobilizou muita gente. Os bombeiros e a polícia foram acionados. Lá de cima, dava sinais de que estava sendo perseguido. Antes de subir no prédio equivalente a 2 andares, o morador de rua teria arrebentado a cerca elétrica da casa de Alex. Sempre é recorrente, só que dessa vez nós estávamos um pouco mais preparados, digamos assim, né? Ele conseguiu cortar uma cerca elétrica do muro e deu de cara com essa funcionária que saía para almoçar. E eu vi ele de canto de olho assim na janela, passando. Eu acho que ele foi, como ele invadiu o vizinho, não foi aqui que ele invadiu o vizinho. Depois de se encontrar com a funcionária e andar por esse corredor, o homem então veio até a este pé de jabuticabeira. Ele conseguiu subir até lá em cima e foi parar no prédio do lado. Ele estava bem ativo em cima do telhado, mas ele alegou para nós que ele estava fugindo, na fuga. E os supostos aí, pessoas que estavam ameaçando ele. Já em terra firme, ele foi levado até a ambulância do SAMU. O homem de 49 anos foi medicado e levado ao hospital. Agora presta atenção, por causa de uma sacolinha, Gardinali. Sacolinha. Por causa dessa sacolinha aí. Um homem de 29 anos se irritou com um embalador em um supermercado. Olha só a confusão. O cliente se sentiu menosprezado porque ele pediu para reforçar 2 sacolas de compras, senão ia arrebentar, estava pesado. Só que o funcionário não reforçou. O homem o agrediu com socos e chutes.
Tudo isso dentro do supermercado. A vítima chegou a cair no chão. Aí depois o suspeito deixou o comércio em uma motocicleta. De acordo com testemunhas, ele chegou a retornar procurando a vítima no local. O trabalhador agredido foi socorrido, foi levado para um hospital. A polícia informou que o cliente foi identificado, foi levado para a delegacia, foi ouvido, deu ali a versão dele, depois foi liberado. Isso aconteceu em Barão dos Cocais, Minas Gerais. Olha, engana-se quem pensa que na Europa a segurança é perfeita. Pega essa história aqui, põe no ar. Os bandidos não se intimidam com um alto número de pessoas nas ruas na tarde de verão em Paris. É o horário de almoço quando os 3 criminosos, um deles armado, invadem a joalheria de luxo Piaget, que fica na Rue de la Paix, no coração de Paris, a menos de 1 quilômetro do Museu do Louvre e 2 da Avenida Champs-Élysées. Os assaltantes obrigam os funcionários da joalheria a deitar no chão enquanto roubam relógios, anéis colares e outras joias. A quadrilha conseguiu fugir e nenhum funcionário nem cliente ficaram feridos. Porém, o prejuízo deixado pelos bandidos foi milionário. No total, foram levados entre 10 e 15 milhões de euros em mercadorias, o que equivale a 52,68 milhões de reais. Esse tipo de assalto tem se tornado cada vez mais comum na França. Em abril desse ano, 3 homens a bordo de 2 motocicletas invadiram a joalheria de luxo da marca Bulgari, que fica a 3 quilômetros da loja em que aconteceu o assalto a Piaget. A promotoria de Paris enviou um pedido de investigação à polícia judiciária para que investigue se existe uma gangue especializada e organizada para esse tipo de crime. Em 2015, um outro roubo milionário afetou a famosa joalheria Cartier, em Cannes. Um assaltante disfarçado de idoso entrou na loja com uma metralhadora. O criminoso permitiu que 2 cúmplices entrassem e o grupo levou um montante estimado em 91 milhões de reais. O maior assalto da história contra uma joalheria na França ocorreu em dezembro de 2008, quando um grupo de homens armados, alguns deles disfarçados de mulheres, assaltaram a loja Harry Winston. Em 20 minutos, os assaltantes levaram 104 relógios, 297 joias avaliadas em cerca de 265 milhões de reais. Ó, a mulher de 58 anos, celular furtado enquanto ela fazia uma live. Tem a imagem aqui, por favor? Tá lá. Tenha dia feliz. Tá andando de bicicleta? Deixa eu ouvir a moça. Você ficar recuperada total. Opa! O miserável pega o telefone dela e leva. Só que como estava sendo transmitido ao vivo, ela conseguiu, inclusive, essa imagem a hora depois, né? Exatamente, porque a transmissão ao vivo, mas depois fica armazenada no aplicativo, né? Na rede social, o exato momento em que o criminoso toma o celular dela em uma praia famosa, Passaia. Agora fica aquele desespero. Você viu que no fundo ela, ah, não, pega ladrão. Olha lá, quer ver, ó? Socorro, socorro. Nós conversamos com essa mulher, ela vai dar uma entrevista pra gente. Vamos colocar essa reportagem já aqui, na tentativa, inclusive, de recuperar o celular dela. Nós temos informações sobre o caso das irmãs aqui de São Paulo, que praticaram furtos milionários por várias cidades do país. A investigação diz que a Juma, a Cida e a Duda iam a um determinado estado, faziam seus roubos e voltavam aqui para São Paulo. A questão é que elas gostavam apenas de lojas chiques. Uma delas diz que é inocente, mas que as outras 2 irmãs são ladras. Será? Quem seria a pessoa inocente aqui? Vamos ver. Bonitas, descoladas e ardilosas, que furtaram mais de 200 mil reais em óculos sem atirar uma única vez. As 3 são procuradas por crimes cometidos em pelo menos 4 estados. Agora, nós tivemos acesso exclusivo aos boletins de ocorrência registrados aqui no estado de São Paulo. Organizadas, as irmãs dividiam as tarefas. Juma Yara de Souza Silva, 33 anos, a mais velha das 3 e que aparenta ser a que comanda o trio,
Além disso, ela tem outras 4 passagens pela polícia, por furto qualificado, associação ao tráfico, receptação e posse de drogas. Maria Aparecida de Souza Silva, de 29 anos, a mais caçula e a mais ousada. É a que tem mais passagens pela polícia. São 7, 4 vezes por furto qualificado, outras por uso de documentos falsos, associação ao tráfico, posse irregular de arma de fogo e drogas. Agora, a Maria Eduarda de Souza, a mais conhecida. Ela tem uma passagem, que aconteceu há 9 anos, por associação, posse de drogas e de arma de fogo. Assim que a reportagem foi ao ar, nós recebemos mensagens de telespectadores que conheciam a Maria Eduarda. Elas diziam: tenho informações sobre a pessoa que está na foto. Ela trabalha na mesma empresa que eu. A Eduarda não tem nada a ver. Ela trabalha comigo, pega ônibus todos os dias. Maria Eduarda cometeu os crimes há 9 anos. Segundo o advogado dela, se afastou das irmãs e seguiu uma vida honesta. Mas a nossa equipe foi atrás da Secretaria de Segurança Pública do Mato Grosso do Sul, onde parte dos furtos foi praticada. Conseguimos imagens de crimes em que Maria Eduarda aparece ao lado das irmãs. Veja ela em um dos shoppings. Maria Eduarda é procurada pela polícia. Depois de uma detalhada investigação policial, as 3 foram apontadas como suspeitas. Por telefone, nós procuramos a defesa dela. Ela não tem nada a ver com isso. As outras, sinceramente, tem a ver sim. Mas a Maria Eduarda, pegaram uma imagem de uma pessoa parecida e falar que era ela, né? Embora a prática mais comum entre as irmãs seja o furto em conjunto, em algumas situações elas se dividiam e até contavam com a participação de comparsas. Um dos alvos foi esse supermercado que fica na zona oeste de São Paulo. Juma e uma adolescente de 15 anos foram flagradas por um segurança com mochilas repletas de produtos, objetos para bebês, como chupetas, e acredite, até potes de creme de avelã. Além disso, dentro do carro que estava aqui estacionado, haviam outros objetos, produtos avaliados em cerca de R$1.000. As irmãs têm preferências para os furtos. Lojas de grifes que ficam dentro de shopping centers. Nós descobrimos pela identidade delas, após minuciosa investigação, que elas têm um